Olá, boas-vindas ao PodPlay, o podcast do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Sou o Thales Bernardino, aluno do segundo ano da graduação em Letras, habilitação em inglês da UEM. Eu sou André Raposo, também aluno do segundo ano de Letras em Inglês pela UEM, e estamos aqui em nome do O Consoante para entrevistar o professor e doutor Alexandre Willibor Fleury. Alexandre possui bacharelado em Língua e Literatura Alemã e Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mestrado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e doutorado em Literatura Alemã, também pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Atualmente é professor da Universidade Estadual de Maringá, onde atua na área da teoria literária, literatura brasileira, teoria, crítica e história do teatro. Atua principalmente com crítica imanente da obra de arte, relação entre literatura e sociedade e literatura comparada, brasileira e alemã, além de teoria e história do teatro e teatro épico no Brasil, tanto na graduação como na pós-graduação. Estamos aqui para falar um pouco sobre essa tradução inédita que o professor realizou de Hoppe, Estamos Vivos, diretamente do alemão para o português. Então eu faço a pergunta para o professor. Professor, você poderia fazer uma pequena contextualização do que é essa obra, do porquê foi escolhida, para o nosso telespectador ficar mais ciente do que estamos falando? Perfeito. Na verdade, começou tudo num projeto de pós-doutorado em 2022. A ideia era traduzir uma peça inédita do alemão que tivesse alguma importância histórica e, ao mesmo tempo, fosse útil para a gente pensar atualmente, para encená-la, ou para lê-la, ou para trabalhar com ela. E essa peça ela é de 1927. Ela foi a primeira encenação do Teatro do Piscator e teve grande repercussão no mundo todo, inclusive no Brasil, a encenação feita, portanto, da peça nesse primeiro momento. Teve um impacto muito grande, tanto estético quanto político, que era um teatro inovador, o espaço teatral era novo e toda a maneira de encenar foi também nova. Porém, no Brasil, a tradução da peça propriamente encenada para estrear esse espaço não havia ainda sido traduzida, nem publicada, nem discutida, que é justamente Hoppe, Estamos Vivos, do Toller, que é um autor dos mais interessantes quando a gente pensa no contexto alemão, porém não muito conhecido nem estudado no Brasil. Ele foi um político importante, participou da Revolução Alemã em Munique, em 1819, foi preso, ficou preso 4 anos. Quando ele sai da prisão em 24, no tempo que ele esteve preso, ele escreve algumas peças expressionistas, e quando ele sai da prisão, ele demora 3 anos para conseguir encenar ou escrever essa peça. Justamente porque o contexto alemão mudou muito de 1919 para 1927. Era um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, depois uma revolução, guerra civil, inflação, fome. Em 23 e 24 a moeda se estabiliza e aparentemente as coisas melhoraram, mas não para ele. Toller, que tinha sido um dos líderes políticos daquela revolução, percebe que as condições não tinham mudado apenas superficialmente. E a peça então faz um balanço desses 8 anos, de 19 até 27, mostrando como questões fundamentais que logo mais tarde iriam desaguar na ascensão do nazismo já estavam todas prontas. Ou seja, em 27 ele já consegue identificar por baixo dos panos, nas entrelinhas, na pátina da história, vamos dizer assim, muito daquilo que 2 anos depois, com a crise de 29 e 5 anos depois, com a tomada, com a chegada ao poder do nazismo, estaria mais ou menos já pressuposto, ou pressuposto não é a palavra, seria possível identificar naquelas forças que estavam atuando ali ocultas. Então ele faz uma espécie de revista de década, porque a gente pensa em revista de ano, falando de um ano, ele faz um balanço desses 10 anos em termos de forma e em termos de conteúdo. Por isso me interessou, uma peça muito importante, muito interessante para momentos de grande polarização política, de muita tensão social, e a gente vive um contexto assim hoje também. Todos esses motivos levaram a pensar a peça, além do fato de eu adorar a peça em si, achar ela muito interessante, os personagens que mobiliza, as situações, a maneira como ele narra, por aí afora. Muito interessante. E pensando mais, então, no processo tradutológico em si, poderia falar um pouco sobre
os autores basilares, o referencial teórico, a concepção de tradução que foi adotada, os desafios tradutórios, alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade, a tradução ela partiu desse pós-doc que eu disse, que foi com um professor lá da UFPR, Maurício Cardoso, que trabalha na área de tradução. E o que nos guiou foi, primeiramente, a ideia de fazer uma tradução que tivesse um escopo voltado para a encenação e para a discussão, digamos, não só no âmbito da academia, mas também uma discussão entre autores, entre grupos de teatro e tal. Ou seja, não uma tradução erudita, o que não seria um problema, nem uma tradução que divergisse, que fosse difícil de ser compreendida no Brasil hoje em dia. Já havia uma dificuldade muito grande de trazer para o contexto brasileiro, porque o contexto histórico alemão não é conhecido aqui. A gente entende um pouco do que foi a Primeira Guerra, do que foi a Segunda Guerra, mas raramente estuda o entre-guerras. E aqui a gente está falando exatamente da República de Weimar, que é esse período entre 19 e 33, que é pouco conhecido. Isso já trazia uma dificuldade para a tradução, e a ideia foi não tentar fazer uma tradução que adaptasse para o português as coisas. Não, era manter o contexto alemão mesmo, que exigisse uma remissão ao contexto alemão. Onde haveria um trabalho maior, meu como tradutor, tentar entender na dinâmica dos personagens e das situações, como que elas vão além da construção psicológica dos personagens e como fazer com que a dinâmica, então, fosse interessante para mostrar, por exemplo, um personagem da peça que aparentemente é lateral, se chama Pickel, e o Pickel, ele aparece em quase todas as cenas da peça, que é uma peça enorme, mas ele não tem função, ele não está ali, ele não é político, ele não é empregado, ele não é amigo de ninguém. Ele é um homem do interior que está tentando se entender num contexto que já não é mais o contexto primeiro, alemão, né? Até a Primeira Guerra, a Alemanha ainda era um império, ainda tinha o Kaiser, e a instauração da República de Weimar fez com que todos tivessem que se readequar. E como que eu me readequo? Esse personagem, ele vai tateando para tentar não criar tensões e para ser assimilado. Ou seja, ele é um adesista. E, portanto, a maneira dele falar, os verbos, as expressões que ele usa são um pouco antiquadas, mas, ao mesmo tempo, muito estratégicas para essa localização dele. Então, o contraste dele com outros personagens que já são marcados por verbos de ação, que pretendem, que exigem, que cobram a retomada da Revolução, né? Foi mais ou menos isso que guiou a minha tentativa de tradução. Não tinha uma concepção teórica, por exemplo, de ser fiel ao contexto e ao texto de partida, porque esse tipo de fidelidade nem existe. E nem fiel ao que seria literalmente a peça, porque também não existe, né? O que é literal, o que não é literal, isso varia muito de grupo, varia muito de época. Então, a intenção foi tentar manter a dinâmica e dialética da própria peça. É difícil porque justamente nos falta o contexto, e ele é decisivo, né? Mas, na medida do possível, né, foi mais ou menos esse o caminho. Faltou falar uma coisa importante. Desde a época da concepção do projeto, eu previ traduzir a peça e fazer uma leitura cênica, para que um grupo de pessoas interagisse com o texto e me desse um retorno em que medida que aquilo cabe na boca daquelas pessoas, daqueles personagens, se aquilo faz sentido, se aquilo, como é que aquilo ganha pragmaticidade, acho que nem existe essa palavra, né? Que se torna pragmático, que se torna vivo. E isso vale tanto para os atores ou atores que estavam participando do processo, como para quem assistia, no caso vocês, que a gente vai querer depois conversar com vocês sobre isso, inclusive, para poder mexer na tradução, porque a ideia é que ela seja encenável, entendeu? Sobre essa questão dos personagens, o senhor mencionou Pickel, e existem muitos outros personagens muito marcantes dentro da própria peça. Como foi essa construção de colocar essa personalidade, que cada personagem ali possui uma personalidade muito distinta e ao mesmo tempo que move a trama da própria peça? Como que foi essa construção? Então, a ideia no primeiro momento era pegar por personagem mesmo, né? O Carl Thomas é o personagem mais importante da peça. Vamos colocar entre aspas, porque a importância dele se dilui nos demais. Mas coloquemos que ele é um protagonista a ser desconstruído. Esse protagonista, ele falha em todas as tentativas dele de retomar a revolução.
De fato, a situação dramática é a seguinte: ele e alguns outros foram presos durante a Revolução Alemã, final de 18, começo de 19, e eles seriam executados, seriam assassinados. Não foram, e foi comutado em prisão. E ele enlouqueceu nesse momento. Foi levado para um sanatório. Os outros ficaram presos um tempo e saíram. Quando ele sai em 27, na cabeça dele a gente está ainda em 18, 19. O ímpeto revolucionário, a maneira de entender o contexto, de entender as forças em operação, ainda é de 18, 19. Todos os outros colegas dele da prisão já se adaptaram de alguma maneira. Alguns encarnaram o próprio governo, que é o caso do Kilman, que é um homem do Partido Social Democrata, lembra, né, alguém do Partido Social Democrata alemão da época. Não vou entrar por esses meandros, porque a peça também fala de toda uma discussão política dentro dos partidos políticos alemães, que é bastante complexa, acho que não seria o caso. Mas o fato é que isso tem uma grande importância na peça, e eu queria, num primeiro momento, então, marcar essas vozes. Quem é esse cara, no caso, o Thomas, que está fora de lugar? Como eu estava dizendo, no caso, então, o Carl Thomas ele é um personagem que é um desajustado. E todas as tentativas dele de interagir com os outros para fazer com que eles entendam o ponto de vista dele vão mostrar que, na verdade, ele está fora, ele não consegue mais se colocar. Então, portanto, aquele que seria o protagonista, o moralista da peça, ele avalia errado tudo o que está acontecendo. Aí a minha preocupação foi, como é que eu traduzo essa personalidade? Só que aos poucos eu fui percebendo que isso seria um erro. Na verdade, mais importante era a relação dele com cada um dos outros interlocutores. Então, na hora de traduzir, a conversa dele, por exemplo, com o psiquiatra tem que ser de um jeito. O psiquiatra, a voz da razão, num primeiro momento, não sei se vocês perceberam, quando ele volta no final, o discurso dele é basicamente nazista. Está todo ali. Ele fala que pessoas como Carl Thomas tinham que ser erradicadas, tinham que ser eliminadas, tinham que ser suprimidas. E ele é o representante da ciência, né? Então, a ideia seria, no primeiro momento, colocá-lo com uma linguagem científica, distanciada, e depois fazer com que ele usasse termos próprios do nazismo. Então, no caso desse personagem, na relação com o Thomas. A Eva Berg, no primeiro momento, ela é ela está apaixonada por ele. É uma jovem, idealista, inexperiente e matura. Quando ele a reencontra 8 anos depois, ela é a pessoa talvez mais madura de todas. Ela sabe o lugar dela, ela luta pelo direito das mulheres, ela luta politicamente da maneira como ela pode, ali se colocando, trabalhando de uma certa forma para o governo, mas minando por outro lado. E na conversa dos dois, inclusive, ele parece um bobo. Ele fica falando, vamos fugir para a África, porque está tudo errado, esse mundo está de ponta cabeça. Ou seja, mais do que o personagem, as relações, as situações em que eles se envolvem vão construindo tessituras que eu queria marcar na tradução. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas assim, na 4ª ou 5ª vez que a gente vai fazendo a tradução, eu começava a perceber que, eu quero uma diferença e quero que ele fique diferente quando ele conversa com os outros. Quando ele conversa com o Kilman, por exemplo, no primeiro momento, ele acha que o Kilman se tornou primeiro-ministro para fazer a revolução por dentro. Ele fala, que tática excelente. Quando ele percebe que não é uma tática, ele passa a ser irônico. E aí entrava uma questão, que nem tudo você consegue passar para a tradução, mas foi mais ou menos essa a ideia guia dela, da tradução como um todo. Perfeito. E como o professor disse, né, nós assistimos a leitura dramática, né, mas queríamos saber, né, ainda está então em um processo de formação, ainda vai passar por outras revisões, terão outras leituras antes de ter uma versão final e depois vai ser publicada? Sim, vai ser publicada, não faremos outras leituras. O processo de fazer essa leitura, na verdade, ela já tomou 3 leituras prévias, né, de ensaio, e um evento de extensão de 20 horas no qual a gente discutiu o contexto alemão e a própria obra do Toller, as outras obras. A ideia justamente era, por meio desse evento de extensão, fazer aquilo que nós acharíamos o caminho mais adequado para que as pessoas pudessem fruir, compreender e entender a potência da peça, inclusive para pensar em adaptações, né? E isso é bastante difícil porque vocês devem ter percebido, o que a gente fez ali não é um momento prévio para uma encenação posterior, ou uma leitura qualquer, que a gente junta as pessoas e sai lendo. É uma leitura cênica, uma leitura que tinha uma luz específica, tinha uma disposição cênica específica, né? Nós colocamos a projeção no meio e os atores, né? Os leitores
dos lados, justamente porque na peça, 1/3 dela, 1/4, eram projeções. A peça original, o contexto histórico era um personagem. E aparecia entrando em contradição, as pessoas comemorando o fim de ano e aparece projetando lá cenas de massacre da guerra na China, em outros lugares, Mussolini tomando o poder. Ou seja, você está vendo a Europa e o mundo, né, entrando em crise, e as pessoas estão vivendo uma espécie de bolha de felicidade na Belle Époque alemã, ali, né, entre 24 e 27, que é quando ele faz. Esses contrastes a gente não tinha como fazer, como no original, que usava um palco de 40 metros de altura e projeções em diagonal e etc. Mas a gente quis tentar mostrar esse elemento formal. Para vocês, eu não sei como é que ficou, mas a gente queria que isso não fosse apenas um elemento do cenário ou o lugar em que as coisas estão acontecendo. É decisivo aquelas imagens, etc. Para o grupo que participou com a gente pôde daí fazer esse trabalho. Deu para um dos encontros foi só para discutir a peça, o que cada um do grupo tinha pensado sobre a peça, o que eu podia falar do contexto e da dinâmica da peça. Depois a gente fez as leituras e, ao fazer as leituras, a gente tentou com que as dinâmicas fossem bem marcadas, né? O Léo, que leu o Cartomas, ele variava demais no registro dele, vocês perceberam? Né? Da loucura para o devaneio, para a razão, para a revolução, para desolação, para resignação. Então, cada um desses momentos a gente pensou nesse percurso. E é uma ideia minha daí agora fazer, no âmbito do PLE, mas também da graduação, articulando os dois níveis, na verdade, fazer leituras de outras peças nesse mesmo sentido. São leituras que não têm só o texto lido como suporte, e sim a iluminação, projeções, sonoplastia, criando quase como se um outro gênero, que não é a cena e nem é uma leitura simples de mesa. É um gênero cênico já, que no Brasil ainda é muito pouco usado, mas na Alemanha é estabelecido. As pessoas vão para assistir isso, e se você pergunta, fala assim, vocês vão montar agora? Fala, não, é isso, a montagem é essa, não é mais do que isso. Especificamente essa peça, por que a gente não pensa em fazer de novo? Vocês devem ter reparado, né? 3h30. É uma peça longa, é uma épica, que faz um balanço de 10 anos em uma determinada cena, ou uma determinada passagem, bloco da peça, eles passam por 10 lugares diferentes. A gente projetava os lugares onde eles estavam no grande hotel. E isso, obviamente, é muito complicado de fazer. Os ensaios, os 15 têm que participar. E por que 15? Porque são 60 personagens. Então, a gente tentou fazer o mínimo de pessoas, porque são agendas que você tem que juntar e tal. Mas menos de 15 é impossível, porque a pessoa fala com ela mesma. Porque tem cenas que tem 15 em cena. Então, tem que ter pelo menos 15. E aí a gente usou isso como sendo o mínimo, né? Pretendo fazer esse projeto, na verdade, até como evento como extensão curricularizada, eventualmente. Porque para o grupo que participou, né? Eu ainda não tive como conversar com pessoas que assistiram apenas. Mas para o grupo que participou, que a gente fez um balanço do processo, foi muito interessante, todo o percurso, né? Inclusive a leitura, porque a maioria daqueles 15, acho que 5 eram atores. Os outros 10 não, são pessoas da letra, são colegas, são pessoas que estavam dispostas a ler. E era a primeira experiência com luz na cara, com público e tal, né? E foi bem interessante. Eu adorei fazer. Espero que tenha sido legal para vocês assistirem também. Dado toda essa complexidade que o senhor trouxe aqui, qual que foi o momento da peça que o senhor mais sentiu alegria de estar fazendo ali? A peça, o momento que o senhor ficou com os olhos brilhando, eu diria assim, dentro da peça. Você diz na leitura que a gente fez ou na tradução? Na leitura da peça. Na leitura da peça. Eu diria assim, a canção final, aquela canção, na verdade, na peça, ela é lida no meio dela. Só que nos ensaios, as pessoas ficavam muito animadas e depois daquilo a gente não conseguia voltar para a peça. O pessoal começava a gritar, né? Cantando, né? E falando e tal. Então, nós resolvemos passar para o final. Então, era sempre um momento de descontração e de muito interesse. E eu não sei se isso, talvez, essa cena mais exaltada tenha atrapalhado. A peça, ela concentra, a dinâmica, a dialética dela fica toda concentrada na canção. Porque a canção tem 4 estrofes e cada estrofe é um grupo diferente que canta.
E na verdade, o título da peça, né, Hopla Estamos Vivos, não aparece na peça, aparece só na canção, que tem como título Hopla Estamos Vivos, que não é do Toller, é do Walter Matthau, que é um outro autor, dramaturgo e musicista que trabalhava com eles, trabalhava com Piscator e tal. O Toller gostou tanto da canção, achou que ela era tão pertinente, que colocou ela no centro e colocou o título dela como o título da peça. Nós deslocamos por fim, o Oba Estamos Vivos seria os grupos falando Oba Estamos Vivos. Alguns estão ganhando dinheiro com a guerra, alguns estão se beneficiando. E aí os militares, os políticos, etc. Mas quando chega o povo, os trabalhadores, eles falam em tom de pergunta. Opa, estamos vivos? Né? Quando é que a gente vai ser levado em conta? Quando que a gente não vai ser só massa de manobra e tal? E daí acho que foi o momento mais divertido. Todo mundo podia. A gente chegou a pensar em colocar um amigo nosso ia musicar aquilo, criar uma melodia para a gente cantar, mas aí demoraria, não teríamos tempo para isso, né? Foi esse momento, assim. E ainda sobre o tempo, né, dado toda essa complexidade, né, imagino que tenha sido um processo bem longo, né, porque o processo vai ter começado antes da própria leitura, da preparação, até antes da tradução mesmo, né, da idealização desse projeto, é algo bem longo, suponho. Sim, a ideia era começar a traduzir peças importantes da tradução alemã. Minha área vem da área do alemão, então consigo traduzir, para possibilitar a leitura por vários grupos também, e porque eu gosto é uma atividade que me dá prazer. Né, deixa a gente nervoso também, deixa a gente tenso, né, mas é muito prazerosa. E daí foi já, no meu caso, é a quarta tradução que eu faço, mas ao longo de 15 anos. Então não é uma atividade que eu faça de modo recorrente, mas já tinha traduzido ou peças inteiras ou trechos assim para outros projetos cênicos que eu só ajudava traduzindo mesmo. Essa vez foi a primeira que eu que escolhi o texto, eu que queria essa peça, e agora há alguns grupos no Nordeste, no Rio, em São Paulo, que querem fazer leituras dramáticas dessa peça. Um grupo até do Nordeste pensa em encená-la, porque eu mandei o texto, eles leram, mas obviamente, as barreiras, né? O fato de ser uma peça longa, o fato de não ser de um autor reconhecido. Vamos supor, montar um Brecht é mais fácil do que montar um Toller, porque o nome dele já traz algum reconhecimento. Mas eu queria continuar assim, né? Ainda não tenho um próximo texto que eu queira traduzir, porque isso demanda uma série de questões, inclusive mercadológicas, do tipo, o Toller já está em domínio público, então contribuiu, porque eu não precisava pedir, agora não preciso pedir para ninguém para publicar, né? Até isso entra na equação, digamos assim. Mas gostei Deu muito trabalho, evidentemente, mas gostei demais. Imaginamos. Bem, professor, a gente gostaria aqui, em nome do O Consoante, em nome do curso de letras que participou dessa encenação, dessa leitura dramática ali como público, e alguns, como o professor mencionou, estavam ali no grupo de leitores. Gostaria de agradecer a presença do senhor nesse bate-papo nosso aqui com o Podplay. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, meu telespectador, minha telespectadora, por assistir a gente até aqui. Espero vocês no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!